Durante 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Olá, sejam todos bem-vindos à RSTP. Eu sou Carla Neto e hoje nós abrimos este espaço em debate para falarmos acerca de um tema de super importância para nós da comunidade africana e também interessante para os mais curiosos. África, considerado como o continente mãe, é comumente designado como o berço da humanidade, composto por 54 países de diversas culturas e etnias, mas que apesar de tantas coisas que nos diferem, nós temos algo em comum na nossa história, o colonialismo. E é acerca deste assunto que nós vamos debater hoje, aqui nos estúdios da RSTP. Aqui comigo eu tenho dois convidados, nomeadamente de Angola e Santo Tomé e Príncipe, que passarei agora por apresentar. Bem-vindo, Yoav dos Santos, que é comentador político, ativista político e social. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, muito obrigado por me terem convidado. É sempre um prazer poder desculpem aqui a família. Portanto, é sempre um prazer poder dar o meu contributo e obrigado mais uma vez à RSTP e vamos a isto. Ok. E também temos connosco César Chiaia, que é jornalista, que é assessor político e comentador também da área da assessoria da comunicação. Bem-vindo, César. Assessor não, analista político, nesse caso. Bem-vindo e obrigado também pela sua disponibilidade. Obrigado, bom dia a todos, obrigado pelo convite e pronto, estamos aqui. Vamos a isso então. Bom, hoje Isso. vamos falar acerca do colonialismo. No caso, no concreto, vamos tentar perceber que a abolição da escravatura não acabou completamente com o colonialismo no continente africano. Na década de 60, o mundo atravessava por um estado um pouco crítico, né, com o surgimento de várias revoluções, nomeadamente a cultura woke, e também neste momento muitos países africanos começaram também a lutar em prol da sua independência. E neste caso, eu agora passo a perguntar a ti, Olavo, por que tu achas que foi importante para nós, do continente africano, adquirirmos a nossa independência? É assim, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. A independência, portanto, assim, a libertação dos Estados africanos foi um resultado de lutas, não é? E luta determinada pelos povos africanos, organizados ou em movimentos políticos, armados ou apoiados por solidariedades internacionais e fortalecidos também pelo despertar da própria consciência nacionalista, não é? Por isso é que nós sabemos que uma boa parte dos nossos libertadores, eles eram verdadeiros nacionalistas no sentido da palavra. O que também é importante realçar que não, o próprio processo da independência trouxe consigo alguns problemas que depois nós iremos aqui discutir, mas claro que a independência de África é sim um papel, tem toda a importância são vários os acontecimentos também que precipitaram a independência dos países africanos, não é? Portanto, o próprio fim da guerra, o fim não, né? O pós-fim da Segunda Guerra Mundial e a criação da própria ONU, também a Conferência de Bandung, que estimulou também o nacionalismo africano e também algumas guerras nacionais de movimentos africanos contra as ex-colônias, não é? Portanto, acima de tudo, a independência africana ela tem por base lideranças
carismáticas, ideológicas, não é? Tanto nós temos Kwame Nkrumah, Patrício Lumumba, Amílcar Cabral e outros que articularam teorias muito bem concebidas também que na prática deram aquilo que nós chamamos da libertação dos países africanos. E tanto eu acho que esses são os papéis importantes e nós temos alguns desses movimentos que até hoje lideram os seus países. Nós temos o caso da MPLA em Angola, Frelimo em Moçambique e a própria PAIGC e PAICV também na Guiné-Bissau e Cabo Verde. Portanto, a independência dos países africanos, elas foram feitas por próprios africanos, através de movimentos de libertação nacional, que rasgaram as últimas correntes coloniais. Não é? A independência foi conquistada com sangue e também com convicção, que é aquilo que tem faltado por falta de liderança nos últimos tempos ao continente africano, não é? Ok. Muito obrigada por esta pequena análise. Quando nós observamos também o contexto social do próprio mundo naquela altura e do continente africano, e pensamos no processo da independência, de se conceder a independência ao continente, aos países da África, nós podemos considerar que este ato de dar independência aos países africanos foi um ato de humanidade ou havia também um interesse por parte da comunidade internacional? Porque também muitos países da Europa foram estimulados também pela ONU a darem e a conceder a independência. Nós podemos dizer que este ato foi um ato de humanidade ou também tinha outros interesses por trás deste dar a independência? César. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Confirme se eu estou audível, sim? Sim. Muito bem. Prontos, a questão que me coloca é realmente muito interessante, não só no sentido de tentarmos perceber como foram, digamos assim, concebidas não diria, mas conquistadas as independências dos países africanos, mas também toca aqui num aspecto importante que é os interesses por parte das forças, ou seja, das potências ocidentais que na altura detinham, digamos assim, o poder cultural, político, institucional dos países africanos. Bem, é preciso, eu costumo dizer que para discutirmos essas questões é importante nós referirmos um aspecto interessante para nós a juventude essencialmente, que é não é de todo interessante ou importante para nós discutirmos a maneira, os caminhos percorridos pelos nossos heróis nacionais à conquista das independências. Esse papel, a forma como eles o fizeram não interessa muito. O que interessa realmente é nós reconhecermos que eles conseguiram fazer isso, não é? Portanto, é bom que nós consigamos e tenhamos a coragem de reconhecermos isso. Eles conseguiram esta luta, conseguiram pelo menos concretizar aquilo que era o ideal, não é? Político, que é ter o poder das instituições. E depois, um outro aspecto que é expulsar os invasores, não é? Porque os países africanos, no fundo, tinham sido invadidos por pessoas de outras nações, de outras culturas, outras religiões, e essas pessoas detinham, portanto, as nossas terras, os nossos países. Não tínhamos sequer o direito de um passaporte, o direito de uma nacionalidade, por assim dizer. Então, esse objetivo da parte dos nossos heróis nacionais foi concretizado. Agora, o que devemos, enquanto jovens, ah, se calhar abordar e discutir entre nós, é verificar, é cobrarmos as promessas feitas pelas estas independências, porque antes, ou seja, antes e depois
antes, durante e depois da luta pelas independências dos países africanos, os autores destas independências fizeram promessas, não é? A devolução da dignidade, a devolução, digamos assim, dos direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos e por aí fora. Então, fizeram uma série de promessas, essas é que interessam-nos a nós discutirmos se, envolvidos estes 50 anos, conseguimos efetivamente concretizar, ou se conseguiram cumprir as suas promessas. Então, penso que a nossa discussão, para além de perdão, para além daquilo que é o tema central, vamos tentar desenvolver nesse sentido. Muito obrigada, César, por esta tua observação, porque sim, é verdadeiramente importante para nós não somente observarmos o caminho que foi percorrido, os porquês naquela altura, mas os resultados que foram obtidos e também como nós hoje em dia podemos pegar nesses resultados e dar sequência. Quando nós observamos também os movimentos de libertação naquela altura, dos nossos patriotas, dos primeiros, né, aqueles que deram a cara, que deram a vida para que hoje nós pudéssemos ter a, a independência dos países africanos, mas completamente a falar de nós, do PALOP, nesse caso, que são os mais próximos de nós, ou que nós temos um pouco mais de relação, assim, posso dizer. Qual é a importância que estes mesmos movimentos de libertação tiveram no processo da conquista da independência, Yoav? Pronto, eu também, eu por acaso eu partilho da mesma opinião do César. Eu também acho que para discutirmos os problemas da África, temos que conhecer sim o passado que tem a África e os nossos líderes, os nossos libertadores, mas acima de tudo nós devemos focá-las e naquilo que é o presente, não é? E as promessas que eles fizeram é talvez a coisa mais importante. Ora bem, respondendo concretamente à tua pergunta, os movimentos africanos tiveram um papel preponderante naquilo que é a libertação dos países africanos, não é? Agora, as promessas que foram feitas por esses movimentos, algumas dessas promessas não foram cumpridas. Não é? Nós, ao longo deste debate, nós iremos aqui focar em vários temas do neocolonialismo e também e outras vertentes mais, mas eu acho que o mais importante aqui dizer é que nesta altura, depois da questão da problemática que se coloca nos movimentos de libertação de África, é que havia diversas ideais, não é? Dentro desses dos nossos libertadores. E isto trouxe para o futuro, depois, pós a independência, trouxe-nos alguns problemas, não é? Nós sabíamos que havia uma inclinação socialista, mais ligada ao país, ao bloco do leste europeu e também alguns países da Ásia, como a China e também a própria Cuba, portanto, esses regimes socialistas, que apoiavam uma parte dos nossos movimentos, e depois temos algumas tendências também do Ocidente, muito ligada também dentro do movimento, tanto que foram lideradas por jovens na altura que vieram estudar para os países europeus. E eu tenho uma teoria que já naquela altura o Ocidente já estava a planear também aquilo que nós conhecemos hoje como o neocolonialismo, não é? Portanto, essas duas ideologias, socialista e também o do Ocidente, mais democracia pura, se nós quisermos assim chamar, trouxe-nos alguns problemas que, se bem se lembram, alguns países africanos logo após a independência caíram logo naquilo que podemos considerar guerras civis. Portanto, nós quando começamos a lutarmos uns contra os outros exatamente por causa das nossas ideologias, não é? Uma defendida e apoiada pelos países europeus, as ex-colônias, e outra defendida e apoiada pela parte socialista. Mas eu também partilho muito daquilo que já disse, vou voltar a repetir, eu acho que estas questões todas, elas condicionaram sim essas decisões e as tomadas de decisões dos nossos antepassados, dos nossos libertadores, elas têm aqui um papel preponderante, mas eu acho que nós devíamos focar sim também naquilo que são as promessas que eles fizeram.
mas só fazendo aqui uma parte, dizer o seguinte: eu acho que tudo que é que nós temos hoje falhou porque nós cometemos um erro ainda naquela altura, nós, os nossos libertadores, cometemos um erro de logo após a independência termos matado os nossos libertadores. Todos aqueles senhores que realmente eram idealistas, se nós quisermos considerar o pai da independência de África, eles foram assassinados por alguns argumentos que nós podemos ou não aceitar, mas fazia parte do plano e dava jeito, por exemplo, ao Ocidente, para que essas pessoas não continuassem e não liderassem a África pós-independência, porque eram pessoas que tinham realmente um ideal bem focado para aquilo que é a África. E eu acredito que se nós conseguíssemos perceber essa narrativa naquela altura, a África não estaria nas condições em que estamos hoje, porque realmente líderes como Agostinho Neto, Amílcar Cabral em Cabo Verde, Kwame Nkrumah e por aí fora, Patrício Lumumba, tinham realmente ideais concretos e sabiam dos riscos que seriam depois da independência se nós, africanos, não adotássemos uma política de união, uma política de libertação. Essa libertação até que nós depois podemos aqui voltar a discutir, que é uma libertação até da mente, não é? A liberdade da própria mente para nos tornar independente antes de tudo, não de fronteira, mas independente daquilo que são as nossas mentalidades, da forma como nós pensamos, não é? Portanto, é basicamente esta minha análise que eu posso fazer, portanto, dizer no final que sim, os movimentos de libertação tiveram um papel importante e até hoje continuam a ter um papel importante naquilo que é o futuro de África. Basta que todos nós mudemos um pouco a nossa mentalidade e a forma como nós vemos esse processo atualmente. Ok, Olávio. Quando nós observamos e tentamos perceber os ideais que estavam na base desses mesmos movimentos naquela altura, eu penso que ao longo dos anos, com o passar do tempo, muitas coisas foram deixadas para trás, não é? Aquela entrega genuína, aqueles objetivos concretos e aquela mentalidade de ser pela terra e lutar pela terra, lutar por aquilo que é nosso e lutar pelos nossos. César, ao observar tudo tudo não, observar como eram esses movimentos, observar os ideais daqueles movimentos de libertação. O que é que nós podemos dizer hoje que mudou? Porque nós observamos que em muitos países africanos, estes mesmos movimentos que caminhavam, que impulsionavam também a libertação dos países, hoje em dia os ideais não são da mesma forma como nós vemos que era antigamente. O que é que mudou? E como é que nós podemos, de uma certa forma, também interferir nesses mesmos assuntos e estar lá dentro e lutar e questionar também para podermos voltar àquela essência. É necessário, talvez, voltar para aquela essência dos ideais antigos, daqueles movimentos, ou criar novos movimentos. Qual é a tua opinião? Muito bem. Epá, eu tenho que dizer isso. Essa é uma questão muito, muito interessante. E é interessante mais interessante a maneira como colocas a questão. Porque lá está, eu estava a ouvir aqui o meu colega do painel a tentar exaltar um bocadinho os movimentos de independência nacional e que ainda tem alguma coisa a dar e tudo mais. Sim, eu concordo efetivamente com o papel que estes movimentos tiveram na conquista das independências africanas. No entanto, é preciso também sinalizar que esses movimentos, depois da independência, tornaram-se, digamos, naquilo que sequer se esperava destes movimentos. Hoje em dia, quando olharmos para a África, nas 54 nações africanas, não temos sequer 10 países africanos que conseguiram concretizar o ideal da independência.
Então, quando tivermos que analisar a importância ou o papel desses movimentos, é preciso dizer que eles foram e tiveram um papel importante, foram importantes até a independência. E ponto. Aí temos outra discussão. Até a independência. E depois da independência, essa discussão essa é outra discussão. E é aí onde, por isso eu disse ao princípio que quando analiso essa questão dos países africanos, eu não costumo a discutir o facto, os caminhos, as metodologias, a forma como as independências foram conquistadas. Porque isso não cabe a nós jovens. Isso é o que foi feito e tinha que ser feito. Não importa se foi da melhor forma possível ou não, mas tinha de ser feito. E foi feito. Ponto. Agora, as promessas feitas pelas independências, isso é que interessa, não é? Porque, imagine, o próprio Agostinho Neto, aqui o caso de Angola, com o seu MPLA, que teve um papel importante, porque, diferente de outros países africanos, e concretamente dos Palopes, Angola é um bocadinho diferente porque a própria independência foi conquistada por 3 movimentos distintos. Ou seja, nós nascemos já com um movimento de independência um tanto quanto plural, não é? Tínhamos 3 movimentos e estes 3 movimentos, quando foram assinados os acordos de Alvor, que deram a independência, foi combinado, foi concordado entre eles que iriam realizar eleições no dia 11 de novembro de 1975. No entanto, um desses movimentos que eu achou-se por direito que não podia se realizar eleição nenhuma, tinha o direito, todo quanto lhe cabia para tomar o poder à força. E o fez. Ou seja, de 75 para cá, 50 anos que está no poder sozinho, não é? Ou seja, excluindo tudo o resto. Então, essas são questões que a nós interessam para percebermos o que é que ganhamos com estas independências. Atenção, que não estou a questionar o valor da independência, mas aquilo que efetivamente devíamos ter ou era suposto conquistarmos, não é? Depois das independências. Porque imagina, uma das mentes mais brilhantes da história africana contemporânea, por assim dizer, foram figuras como Kwame Nkrumah, Júlio Nyerere e por aí fora. O próprio Ghana, que conseguiu o primeiro país africano a conquistar a independência, digamos assim, do ponto de vista estratégico, tinham definidos alguns pontos fundamentais do próprio panafricanismo, que era a independência política, a independência econômica, a independência cultural. E que certamente conquistou-se a independência política, mas outros pontos, a independência cultural, a independência financeira ou econômica, ainda não foram concretizados esses pontos. E isso só para discutir a questão ideológica. Agora, no ponto de realização das vontades dos povos, temos sido uma vergonha, por assim dizer, não é? Eu não vejo aqui países africanos a se realizarem mesmo, assim, a se tornarem potências, seja militares, econômicas. Não há uma organização efetiva. Então, o papel desses movimentos foi importante, foi necessário até as independências e ponto. E depois disso é o que temos a discutir. Eu havia cortado o som. E César, vou continuar contigo para seguir com este ponto. Quando nós observamos estes mesmos movimentos de libertação que ao longo do tempo foi perdendo esses ideais. O continente africano ele foi dividido, o colonialismo também dividiu o continente. Pensas que esta premissa, dividir para conquistar, pensa que o colonialismo foi de uma forma tão impactante, também influenciou com o tempo este mesmo continente? Achas que a comunidade europeia, a internacional, quando concedeu a independência, teve esta premissa de dividir para conquistar esses mesmos partidos, consoante o tempo, quando começavam a se corromper, pensaram da mesma forma? Esta premissa de dividir para conquistar faz sentido quando nós observamos hoje o nosso continente? Assim, essa questão de dividir e tudo mais depende da maneira em que olhamos para essa questão. Tipo,
dividir no sentido geográfico. Bem, a África já foi dividida já faz tempo. Esses limites geográficos ou políticos da Conferência de Berlim, ou se quisermos a Conferência do Congo, é uma realidade que nós decidimos aceitar e tínhamos de aceitar porque é uma coisa que já tinha sido feita. Porque não, aliás, foi também discutida por muitos anos por figuras como Kwame Nkrumah e Júlio Nyerere, que já fiz referência. O Júlio Nyerere defendia que nós devíamos efetivamente ignorar por absoluto tudo quanto veio do Ocidente, nomeadamente os limites geográficos, né, que nasceram da Conferência de Berlim. Mas lá está, essa ideia acabou por não vingar, porque seria quase que infuncional, porque não podíamos voltar a conviver, a fingir que não há limites geográficos, já tinham sido divididos. A Angola, ou seja, o Congo em si já tinha sido dividido e tínhamos de aceitar. Pronto, ou seja, esta divisão é um fato e nós somos a África e os povos africanos, como costuma dizer, não somos um povo com necessidades especiais. Nós não somos especiais, não somos diferentes de outros povos. Temos as mesmas necessidades que qualquer outro povo. Portanto, também não poderíamos viver num continente sem limites, sem limites geográficos. Né? Então, esses limites geográficos é uma questão também de aceitarmos esse aspecto global, né? O famoso globalismo. Né? E tínhamos de viver assim. Somos uma sociedade como qualquer outra. Agora, dividir para governar ou dominar, como coloca a questão. Eu acho que a única questão que realmente devia ser feita era concretizar o ideal da União Africana, né? Como organização política, propriamente dita. Porque, tal como a União Europeia, se olharmos para o mundo no seu todo, só existem praticamente dois blocos. A União Europeia, que trabalha com os Estados Unidos, a China, que trabalha praticamente sozinha, e é isso. E outros poderes, assim, digamos, intermédios, como a Rússia, mas a Rússia não é uma potência econômica, é uma potência militar. Ou seja, o mundo praticamente funciona em blocos, mas blocos fortes, né? Então, nós tínhamos de trabalhar, a ideia era trabalharmos na União Africana como organização política que permitisse dar autonomia aos países africanos. Autonomia no sentido de criar um exército forte, autonomia no sentido de trabalhar numa economia de mercado propriamente dita para nos tornarmos independentes das forças ocidentais, ou mesmo da própria Rússia, porque também tem outro problema histórico, nos tornarmos independentes do ponto de vista cultural. E esse ideal não foi realizado. Penso que, a falarmos de união ou divisão, nós é que estamos a falhar por não estarmos a concretizar o ideal da União Africana. Ok. Obrigada, César, por esta análise. E eu penso da mesma forma, porque quando nós falamos do colonialismo, é claro que existe um impacto também daquilo que é do exterior, aquilo que é internacional, mas existem questões muito básicas que nós não conseguimos resolver, questões nossas. Por exemplo, a União Africana, ela foi criada e os seus princípios, aquilo que uniu o povo africano, entre essas relações no contexto político, social, isso não funciona. E era mesmo acerca deste assunto que eu ia entrar agora. Quando nós observamos o colonialismo, teve vários impactos, a divisão toda, mas nós não podemos olhar somente nestas questões, é perguntar como é que nós hoje observar o nosso continente, né? Nós temos uma organização, nós temos não somente a União Africana, nós temos outras organizações. Entretanto, quando são as questões que envolvem o nosso próprio continente, nós não conseguimos resolvê-las. Nós não conseguimos encontrar soluções práticas, encontrar aquilo, ou detectar o problema e resolver. Onde é que está o problema? E quem é o problema? E, quando tu observas o nosso continente, as organizações que nós temos no nosso continente, o que está a faltar? O que nós temos que fazer? O que nós temos em mão hoje em dia que nós podemos utilizar? Porque
olhar somente, eu vejo muitas pessoas também, questões básicas, eu sou santomense. É Uhum. muito fácil para nós culparmos o governo por tudo. Dizemos que o governo é isso, é aquilo, é como se tivéssemos que culpar somente a comunidade internacional. Entretanto, existem questões que são nossas, coisas básicas que nós não conseguimos fazer, que é esta ajuda, que é este impulsionar e também ter um espaço de debate, de apresentar soluções e também nos envolvermos para podermos chegar a um consenso. Não é? Que eu acho que é isso que nós devemos fazer como jovens e como sementes que foram plantadas e também vão criar outras sementes. Eu acho. Ora bem, eu acho que nós, a questão, falando aqui ainda um pouco a questão do colonialismo, a Chile Mbemba, que é um dos grandes pensadores africanos, numa das suas obras já disse, já nos deu aquilo que portanto, a pólvora, se nós assim quisermos, para nós resolvermos o problema dessa questão, não é? Portanto, é necessário nós mudarmos aqui um pouco aquilo que é a libertação da nossa própria consciência, não é? Portanto, o colonialismo acabou, mas é preciso nós descolonizarmos a nossa mente, não é? Libertar aquilo que são as amarras que até hoje nos prende àquilo que são os problemas que foram criados pela escravatura, depois pelo colonialismo e também agora pela independência, não é? É preciso nós reconstruirmos aqui a nossa imaginação. O César já fez aqui menção a várias questões que falharam, não é? A questão cultural, a questão e outras questões mais. Mas, acima de tudo, para responder à tua pergunta, o que nos tem faltado nos últimos tempos é uma questão de liderança. É uma questão de liderança. Nós aqui entramos agora numa questão que é a problemática que depois da independência, pós-independência, nós não conseguimos produzir líderes que realmente pudessem nos oferecer aquilo que nós precisamos. Nos últimos tempos, o que eu tenho vindo a analisar é que nós temos tido líderes que ainda são que o reflexo da sociedade ainda é um processo que está ainda em processo de amadurecimento político e cívico, e os líderes que nós temos tido são líderes que nós merecemos. Por que é que nós merecemos? É uma expressão que provoca se calhar aqui alguma autocrítica até para mim, não é? Portanto, é porque sugere aqui, enquanto cidadão e pertence à comunidade, que ainda somos complacentes com práticas de clientismo, de tribalismo, e esses populismos que não nos interessam, não é? Portanto, a má liderança, ela perpetua porque a cultura política assim o permite, não é? Portanto, nós temos aqui que distinguir o que é que nós queremos. Nós queremos, devemos fazer aqui a diferença entre o líder que nós merecemos e o líder que nós precisamos. Porque um líder que nós precisamos neste momento para a África é um visionário ético, comprometido com o bem comum e capaz também de romper com ciclos de exploração interna e própria exploração externa, não é? Mas esses líderes só surgirão e permanecerão. Aí vem a questão de tu dizeres, nós também fazemos parte da sociedade e nós só criticamos, não é? Aqui vem a questão de nosso papel enquanto cidadão. Se nós passarmos a ser aquele cidadão que quando houver que exige e que não sustenta esses centralismo, clientelismos, aí sim a sociedade africana vai começar a mudar, não é? Mas para esse caminho, para conseguirmos aquilo tudo que eu já referi, é necessário um caminho, é necessário mudança, não é? É necessário uma educação física, política, educação cívica, aliás, política, como pilar dessa transição, não é? O fortalecimento das instituições democráticas, acima de tudo. Porque a democracia é um regime de pertença, não é? Ao longo dos anos, nós inclinamos os nossos países, nós dissemos que nós somos africanos, e implementamos uma democracia, mas nós não fizemos com que a população sentisse parte da nação, sentisse parte da comunidade. Por quê? Porque nós fomos nós temos uma democracia disrupta que não funciona, não é? Então, as pessoas não sentem-se parte dela. E, acima de tudo, há aqui um outro ponto que eu gostaria de realçar. Ela tem que ver com a necessidade que nós africanos temos a necessidade que nós temos de
de uma aprovação por parte do Ocidente. Enquanto nós recorrentemente irmos nessa sinergia de que tudo que nós fazemos ela carece de uma aprovação do Ocidente, obviamente que nós não iremos conseguir dar à África aquilo que a África necessita, não é? Portanto, este é um outro ponto, e para que as coisas mudem também é necessário uma participação ativa e consciente da juventude, é necessário uma valorização dos líderes locais. Mas essa valorização dos líderes locais, ela tem que ser, como eu já disse, o líder que nós precisamos. Nós precisamos fazer uma análise dos nossos líderes e perceber se os líderes aqueles que nós vamos eleger e que nós vamos indigitar como os nossos representantes, se eles realmente vão de encontro àquilo que são as nossas necessidades, ou se eles têm aquilo que nós realmente precisamos para ser os nossos representantes. E essa análise ela deve ser feita com participação. Aqui só para concluir aqui o meu raciocínio para a pergunta que tu me colocaste, esta mudança ela tem que ser, ela passa por uma liderança, não é? Uma liderança que não pode ser, que não será imposta, não pode vir de fora, nem de forma espontânea, tanto, deve ser fruto da nossa própria transformação interna como sociedade, e quando passarmos a escolher melhor os nossos líderes, temos que ter mais consciência, exigir mais consciência e exigência e responsabilidade. Assim deixaremos de ter líderes que merecemos e passar a ter líderes que nós realmente precisamos, que são aqueles que respondem às nossas necessidades, que nos mostrem os caminhos para aquilo que são os nossos ideais e aquilo que nós queremos que seja a África enquanto sociedade. Obrigada, Santos. Quando nós falamos de neocolonialismo, percebe-se claramente do impacto que isso tem no continente africano. César, tu podes nos explicar o que é neocolonialismo, né, para as pessoas que não sabem diretamente, e como é que isso afeta o nosso sistema até político-social no continente africano? Achas que este neocolonialismo tem impactado a sociedade africana? César? Tinha um micro desligado. Já. É o seguinte, a questão essa questão do neocolonialismo é uma discussão interessante e para quem, portanto, não sabe o que é neocolonialismo, eu não vou fazer uma abordagem, digamos, acadêmica, mas vou utilizar palavras simples. Ou seja, o neocolonialismo, no fundo, é aquilo que vem depois do colonialismo. Ou seja, era suposto nos libertarmos do colonialismo e, ao invés de nos libertarmos do colonialismo, nós entramos numa outra colonização que não é, ou seja, não tem a mesma imagem, os mesmos modos operantes, não, portanto, Não é brutalista, podemos assim chamar? Sim, do mesmo modo que o colonialismo europeu. Portanto, o neocolonialismo, no fundo, é uma política, é uma forma de organizar, de oprimir as pessoas, que pode vir de qualquer lado, como dizia Comicroma. Pode vir do lado ocidental, pode vir da Rússia, pode vir, inclusive, dos próprios movimentos da libertação nacional, não é? Ou seja, nós estamos a viver praticamente nesse aspecto político do neocolonialismo, porque aquilo que era suposto ser depois da independência não conseguimos concretizar. Hoje nós temos países africanos, temos africanos a comerem no lixo, temos africanos a trabalharem, ou seja, a servirem praticamente como mão de obra barata, não só em África, a serem explorados em África, mas também no próprio Ocidente, porque os países africanos não conseguiram garantir o mínimo para esses cidadãos. Então, o neocolonialismo, no fundo, é uma substituição do colonialismo europeu, por assim dizer. Mas, lá está, não é uma questão que venha só da Europa ou dos Estados Unidos.
o neocolonialismo pode estar a ser feito, mesmo com os movimentos de libertação nacional. Portanto, o neocolonialismo, no fundo, é tudo aquilo que nega os direitos fundamentais do cidadão, não é? É aquilo que efetivamente faz com que um pequeno grupo de pessoas tenham tudo, ou absolutamente tudo, e a maioria não tenha absolutamente nada, não é? O neocolonialismo é negar a cultura, é negar a nossa essência, é negar o mínimo possível que se pode garantir para um cidadão normal. E, infelizmente, essa abordagem sobre o neocolonialismo já tinha sido feita, não é? Antes do fim da Da independência. colonização. E hoje estamos a viver praticamente aquilo que não tinha de ser feito. Portanto, teríamos os direitos fundamentais enquanto cidadãos, teríamos acesso aos nossos recursos minerais, que a África é muito rica. Mas, apesar do colonialista ou colonialismo ter acabado, entramos numa fase que os recursos já não estão a servir supostamente às forças ocidentais, mas também não estão a servir a nós. Então estamos a viver literalmente naquilo que chamou-se e realmente está a acontecer, que é o neocolonialismo. E praticamente em palavras muito curtas e simples, o neocolonialismo é isso. É negar o desenvolvimento aos povos africanos e não só. Ok. E como é que tu achas hoje que nós podemos combater este neocolonialismo? Achas que a cidadania, a democracia participativa, a cidadania também pode impulsionar que nós possamos culminar e terminar com isto no nosso continente? Quais são as estratégias, o que nós podemos fazer para poder acabar com isso? É um passo que vai ser feito gradualmente ou há uma maneira de terminar com isso de uma vez por todas? Aham. Pois, essa é a pergunta, não é? O que é para fazer? Sim, é interessante porque eu costumo dizer o seguinte: nós podemos fazer uma abordagem, digamos assim, fazer um diagnóstico dos nossos problemas, mas depois temos de pensar no seguinte: a ideia da construção de um país ou de um Estado-nação, que é a expressão usada para descrever os países, digamos assim, deste mundo moderno, Estado-nação, é uma ideia que está em constante construção, ou seja, mesmo os Estados Unidos, mesmo a Alemanha, a Angola, Cabo Verde, São Tomé, qualquer país, no seu sentido de construção, nunca é uma ideia concreta, nunca é uma ideia acabada. São coisas que estão em construção. Isso significa dizer que os movimentos de libertação, eles falharam com o ideal, falharam com o objetivo, porque temos de assumir isso, mas nós temos de perceber onde é que eles pararam e onde é que nós devemos, como é que nós Continuar. devemos participar nesse sentido, para que possamos contribuir no nosso tempo, com as nossas forças, com acesso à informação que temos, que é uma coisa que eles não tiveram, e tentarmos contribuir, tirar esse projeto do lugar onde eles abandonaram, porque o projeto foi abandonado. Então, fazermos o nosso papel de maneira a que as liberdades sejam efetivas. Isso para dizer o quê? O neocolonialismo é negar as liberdades fundamentais do homem. Se é negar as liberdades fundamentais do homem, e estamos aqui a discutir ou a nos questionar porque é que não somos, digamos assim, povos do sentido literal da palavra livres, ou seja, falta-nos democracia, então nós temos de trabalhar para que as instituições ou a democracia seja institucionalizada e que seja efetiva. Esse, se calhar, é o nosso papel enquanto juventude, enquanto povos dessa nossa geração. Portanto, o que é que devemos fazer para acabar com isso? Olha, a participação do cidadão é a arma mais poderosa para resolver qualquer tipo de problema. Só que há um outro problema neste problema, não é? Por assim dizer, que é quem governa os países africanos, na sua maioria, não permite que o cidadão participe. Esse é o problema, não é? Ou seja, nós temos de resolver ainda a questão da participação, ou seja, essa democracia participativa, para depois resolvermos outros problemas. Porque enquanto não for possível nós participarmos na vida política, administrativa, econômica, social, não vamos conseguir resolver absolutamente nada. Então, o primeiro passo a fazermos, na minha análise, é resolvermos os nossos problemas em casa,
temos de acabar com essa questão da exclusão, temos de, portanto, lutar para que os direitos civis, a democracia participativa, a cidadania ativa sejam concretizadas, para que não estejamos nessa questão de apontar sempre o dedo, aquele fez, aquele não fez. Se nós todos estivermos a participar, então todos seremos culpados, ou pelo desenvolvimento ou não desenvolvimento dos nossos países. Obrigada, César. Eu estou ali porque eu já comecei a pensar muitas coisas aqui. Ah, o Exato. neocolonialismo também é que são muitas coisas. O neocolonialismo também, eu penso que também tem muito a ver com a questão mental. E tu falaste algo que faz sentido, é que temos que participar. Entretanto, nós estamos num continente onde a censura perdura, não é? Como é que nós vamos falar? Se o meio de comunicação social muitas das vezes é barrado pelo governo, se um cidadão que diz que está mal, ele é preso. Se os estudantes saem à rua para poder manifestar e dizer que a escola não está funcionando bem, que as pessoas são isso, aquilo, e que não há meios para poder haver uma educação como deve ser, eles são presos. Então, como é que nós podemos ter verdadeiramente essa democracia participativa? Como é que nós podemos lutar? E eu penso que isto parece que nós estamos num limbo. Eu sou ainda jovem, mas este é um problema que perdura mais de 50 anos. Quer dizer, nós corremos com os europeus, tiramos da nossa terra para nós nos autoescravizarmos, posso assim dizer, porque é o outro que está a tentar dominar o outro, não é? Tem um ditado que diz por aí que o sonho do opressor, do oprimido, é ser opressor também um dia, não é? E isso é estranho. Eu abro, por exemplo, achas que. Como é que nós. Porque esse é um assunto que não acaba, não entra na minha mente. Porque eu não vejo, eu não estou a ver uma solução assim específica. Porque como é que nós podemos tirar esses senhores, essa gente aqui que destrói sonhos? Sim, porque nós somos uma juventude que, quando olha para o país, diz: não há solução. E quando tu queres fazer algo, te sentes impedido. Você Uhum. quer demonstrar, você quer falar, tu queres participar ativamente e tu não vês. A ministra da Educação de Angola disse que os jovens não podem sair do país, têm que ficar lá, têm que contribuir, mas ela mesma foi de fora. O país não tem meios para as pessoas ficarem, o país não é atrativo. Nós vemos os nossos irmãos a saírem do continente africano para ir para a Europa porque têm que tratar da saúde, da educação. São coisas que nós deveríamos resolver. Hoje em dia eu vejo o nosso governo, é que isso me deixa mesmo indignada. Eu vejo o governo muitas das vezes, porque vamos oferecer isso, nós estamos a tentar falar ainda de oferecer arroz, oferecer feijão às pessoas, nós não temos coisas concretas, nós temos 50 anos de independência, mas nós estamos a engatinhar ainda, deveríamos ser adultos, nós Uhum. estamos a engatinhar, e parece que isso não acaba. Yoav, o que é que tu dizes É assim, acerca deste assunto que... o sentimento aqui é múltiplo e recíproco, porque eu também vivo num estado de veras frustração, porque também eu não tenho uma varinha mágica que me diga e que possa vos dizer, olha, o que nós temos que fazer é isto, não é? Foram apontados aqui Certo. alguns pontos pelo César, e eu acho que o caminho é por aí, mas eu também concordo que essa é a minha visão, que há alguns sinais em África dos quais nós podemos seguir, não é? Depois nós podemos discutir alguns dos métodos por detrás desses países, portanto temos o caso do Ruanda e temos as Ilhas Seychelles também, que a própria Botsuana são países que já nos deram aqui alguns sinais de que é possível termos isto tudo que nós acabamos aqui de mencionar que nós não temos, é possível conseguirmos isto em África, não é? Porque quem está por dentro daquilo que é a política no Ruanda e aquilo que são as políticas de educação no Botsuana e para aquilo que se fazem a Ilha Seychelles, que o governo nas Ilhas Seychelles tem feito, consegue obviamente perceber que o caminho é por aí. É uma questão de vontade, é uma questão de liderança, é uma questão dos líderes perceberem não pensarem só em si, mas em pensar em prol da comunidade.
dos fatores que eu acho que por onde nós devíamos começar é nós devíamos aceitar essa culpa, nós devíamos assumir essa responsabilidade. A África está como está porque nós somos os culpados. Se o neocolonialismo existe é porque alguém deixou, não é? Portanto, se as pessoas, se os europeus saem, vão pilhar os nossos recursos, é porque nós deixamos. Aliás, quando nós vamos às refinarias, às minas em África, nós não vamos lá e vemos pessoas brancas europeus com armas na mão. Eles não estão lá. Quem estão lá são os africanos, são jovens africanos que lá estão com arma pronto a dizimar aquele que qualquer tentativa do contrário. Portanto, nós temos que pensar nisso numa perspectiva diferente, nós temos que assumir sim essa responsabilidade, mas acima de tudo eu queria falar aqui de um aspecto. Um dos maiores problemas que nós temos em África é que é comum dos países, e São Tomé em particular, nós pensamos apenas de 5 em 5 anos ou de 4 em 4 anos, conforme as nossas eleições. É necessário nós criarmos um plano a longo prazo, um plano de futuro. E quando nós falamos aqui da questão da independência e do papel que tiveram os nossos libertadores, eu queria focar aqui o seguinte: esses nossos libertadores, e o César focou aqui no Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah já apresentava que nós temos que pensar na África para o futuro, não para a África para hoje, mas para o futuro. Mas a verdade é que isso não foi feito. Não foi feito porque nós não percebemos o papel, porque nós também era tudo novo para nós. E nós temos que pensar e analisar o que é que aconteceu e tornar aqui possível dentro daquilo que são as nossas necessidades atuais. Mas ainda assim, só para continuar nos sinais que eu acho que são importantes, pela primeira vez, por exemplo, a União Africana, não é? Já há alguns anos, a África tem uma agenda, Agenda 2063, não é? Existe uma agenda e dentro dessa agenda nós temos lá vários conteúdos. Se nós olharmos para essa agenda, está tudo, pela primeira vez está incluído. Está lá incluída a saúde, a investigação em ciência, mudanças climáticas, participação das mulheres na democracia, governança e, por fim, a arte e a cultura. Portanto, todos esses valores e todos esses índices que eu acabei aqui de anunciar, é tudo aquilo que nós falhamos ao longo desses 50 anos. O que nos diz que, se nós realmente tivermos consciência e a partir deste momento decidirmos que nós queremos que isto, daqui a 40 anos, seja diferente e que realmente as pessoas tenham acesso e também possam participar diretamente, as coisas vão sim melhorar em África. Mas para isso é necessário nós trabalharmos, não é? É necessário que nós trabalharmos, nós temos que trabalhar e trabalhar em conjunto. É necessário que os africanos se unam, porque a verdade seja dita. Já não há segredos. Se nós queremos alcançar o desenvolvimento, nós não precisamos, não há segredo. Basta olhar para o Ocidente, basta olhar para os países, o que é que os países mais desenvolvidos fizeram e nós aplicarmos isto internamente, não é? Porque elas estão lá, elas existem. Pronto, é basicamente isto que eu queria realçar, porque não há uma varinha mágica, não há um poder mágico. Essa revolução, chamemos-lhe assim, é uma revolução que tem que ser feita por nós. É verdade que nós temos, existem alguns opressores, só para fazer aqui um corte no meu raciocínio, eu vou dizer, eu quando tinha por volta de 20 anos, ouvi um programa na RDP África, 15 anos naquela altura, ainda estava na Ilha do Príncipe. Havia um programa na RTP África em que as pessoas ligavam e davam a sua opinião sobre a África. E uma vez ligou um senhor, já não me lembro de que país, que disse que a África só mudaria quando se libertar dos seus libertadores, não é? Parece que esta frase, eu não concordo na totalidade com esta frase, mas parece que
esta é uma frase que perdura. Agora, quanto tempo mais vai durar é que depois de nós libertarmos os nossos libertadores, teremos que libertar dos libertadores, dos nossos libertadores e por aí em diante, não é? E aí este é um processo que nunca mais termina, mas a verdade é que nós temos que continuar a debater, nós temos que continuar a falar, nós temos que continuar a bater na tecla até que, mesmo que não seja com a nossa geração, mas que deixar aqui pelo menos as sementes já na terra que depois os nossos vindores possam aproveitar do fruto, não é? Obrigada, Yoav. Estamos já no último bloco deste debate e falamos sobre várias questões, não é? Sobre a liberdade da África, o neocolonialismo. Eu gostaria de saber de ti, neste caso, César, como é que nós podemos trazer, como é que nós podemos verdadeiramente trazer e viver esta liberdade no continente africano, esta liberdade que os nossos, né, tentaram conquistar ou conquistaram, como é que nós hoje podemos viver na íntegra esta mesma liberdade no continente africano? Sim, epá, essa questão das liberdades é como eu disse no princípio, as independências africanas, do ponto de vista do panafricanismo, tinham tinham de cumprir três pressupostos. O primeiro Sim. seria a revolução política, ou seja, o primeiro seria a revolução cultural, depois a revolução política e, finalmente, a revolução económica. Infelizmente, a única revolução que efetivamente foi feita foi a revolução política, ou seja, o tomar das instituições dos africanos, substituir o europeu pelo africano, ou seja, nós, a partir das décadas de 50, mais ou menos, começámos a tomar o poder das instituições políticas e começámos a gerir as nossas próprias instituições. Entretanto, era suposto que, depois de conseguirmos este poder, ou termos o poder das instituições, fôssemos a realizar o segundo objetivo, que era efetivamente a revolução cultural, que é no sentido de promover a cultura e engrandecer os povos africanos. Isso não foi feito. E depois, a última fase seria efetivamente a revolução econômica, ou seja, trabalhar no sentido de fortalecer as economias africanas para que conseguíssemos nos tornar independentes das forças ocidentais, russas, chinesas, qualquer força externa que fosse. Também não foi feito, nem está a ser feito, infelizmente. Ou seja, no fundo, aquilo que era suposto ser feito não está a ser feito, porque quando o africano chegou no poder, substituiu o europeu, gostou do poder, gostou do poder financeiro, do poder econômico e percebeu que, ao emancipar o povo, estaria a pôr em causa a sua própria permanência no poder. Ou seja, preferiu efetivamente manter o povo no subúrbio, do ponto de vista do conhecimento e da informação, para que eles pudessem continuar a governar de forma tranquila. São os únicos que têm acesso à academia, à informação, à economia, à política, ou seja, eles é que sabem o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Eles decidem por nós. Eles leem e depois traduzem para nós. Percebe? Essa é a lógica que eles encontraram. Portanto, manter o povo ignorante para que eles continuassem, fizessem o que quisessem fazer, sem questionar, porque um povo analfabeto não questiona. Infelizmente, essa é a realidade, não é? Para que o cidadão saiba os seus direitos, tem que ter uma mínima noção do que é cidadania, dos direitos fundamentais, direitos civis e por aí fora. Então, infelizmente, não conseguimos realizar nem a metade daquilo que as independências prometem. Agora, o desafio, como disse há pouco, esta é a nossa responsabilidade. Nós temos de resolver isso. Temos de encontrar mecanismos, seja na academia, seja no ativismo, seja como for, temos de encontrar mecanismos para que essa questão das liberdades seja
resolvida e o mais rápido possível. E é isso. Obrigada, César. E Olava, a mesma questão. Como é que nós hoje podemos viver na íntegra esta liberdade no continente africano? O que é que nós podemos fazer? Participar, temos que participar, acima de tudo temos que limpar, curar as mágoas do passado, curar as mágoas que nós temos contra os nossos políticos, e tentar acima de tudo chamar a atenção dos próprios e encontrar meios que eles possam nos ouvir, não é? Portanto, porque nós já sabemos que o problema que nós vivemos em África é um problema de liderança, não é? E é necessário nós continuarmos a tentar, como o César já referiu, seja na academia, seja com escrita, seja com participação em movimentos, em organizações nacionais ou internacionais. É necessário, nós temos que começar a tomar poder e começar, não é tomar, quando falo de tomar poder, não estou aqui a incentivar que se criem movimentos agora que façam golpes de Estado, estou a dizer que nós temos que tomar poder através da própria do incentivo daquilo que nós podemos fazer, não é? De perto, dentro da nossa comunidade, perto dos nossos amigos, começar a educar as pessoas e chamar a sua atenção para uma participação. Portanto, eu acho que é por aí que nós temos que ir. Essa é a nossa responsabilidade, todos nós temos essa responsabilidade e todos nós temos esse direito e obrigação de fazer isso para que a África possa desenvolver. Eu tenho eu sou positivista relativamente à África. Eu acho que nem tudo está tão mal na África, mas ainda há muita coisa para se fazer. Eu já disse, há sinais de retoma e de crescimento no continente africano. É necessário que nós continuemos a apostar naquilo que funciona e que funcione bem e para que se possa ver frutos no futuro, não é? Muito obrigada aos dois por este tempo, pela vossa participação. Estamos no fim, vamos terminar. Eu só vou ler aqui uma nota que é do livro da Amílcar Cabral, que é A Arma da Teoria. Peguei uma citação e vou ler aqui para finalizarmos, que eu acho que seria importante e interessante para nós. E diz assim: não vamos usar esta tribuna para falar mal do imperialismo, diz um ditado africano muito corrente em nossas terras, onde o fogo é ainda um instrumento importante e um amigo traiçoeiro. O que provoca o estado de subdesenvolvimento em que nos vai deixar o colonialismo, quando a tua palhota arde, de nada vale tocar o tambor. Significa que não é gritando, nem atirando palavras feias, faladas ou escritas contra o imperialismo que vamos conseguir liberdade. Para nós, ou melhor ou pior, devemos pegar em armas e lutar. E é basicamente isso. Nada vale nós estamos sempre a falar daquilo que se foi. Nós temos que pegar em armas e lutar para aquilo que será. O caminho percorrido pelos outros já foi feito. Agora temos que fazer, temos que continuar a levar esta história em diante. Obrigada, César, mais uma vez. Obrigada, Yoavi. Espero voltar a vê-los outra vez aqui na RSTP. E encerramos por agora este nosso debate. Obrigada a vocês também pela vossa participação, por estarem connosco até agora. E continuem sempre sintonizados a nós. Somos a RSTP, a voz do povo, ao serviço da comunidade. A Direção da Proteção Social, Solidariedade e Família informa que o terceiro pagamento de 2025 do programa Família será efetuado entre os dias 26 a 30 de maio, das 8 horas às 16 horas e 30 minutos. O programa Família tem como objetivo apoiar famílias em vulnerabilidade social através de transferências monetárias condicionadas à frequência escolar dos filhos dos beneficiários, que é requisito fundamental para a permanência no programa. A Direção da Proteção Social, Solidariedade e Família apela aos beneficiários que tenham o máximo cuidado com os seus cartões, não cedendo a terceiros sob pena de bloqueio. Em caso de dúvidas, os beneficiários podem contactar a Direção da Proteção Social, Solidariedade e Família para obter mais informações.